Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola aqui na NDTV. Eu quero lembrar para você que você pode rever todo o programa de hoje, o programa das últimas semanas, ou até outro programa da grade da ND no ndplay.com.br. Lá tem toda a programação, inclusive o Clube da Bola, inclusive o segundo tempo do Clube da Bola, que já eu vou explicar, e as séries especiais da NDTV. Não precisa preencher cadastro, ficha, colocar nome, CPF, endereço, tipo sanguíneo, nada disso. É só entrar lá, dar o play e curtir, não paga nada para aproveitar o conteúdo completo da NDTV. Como eu falei no bloco anterior, começaríamos esse bloco falando de Série A. Passou pelo Grêmio, jogo atrasado, e agora o Tigre pega o Bahia no domingo, jogo fora de casa. O Bahia que tem essa história, o Renato lembrou a gente aí da Copa do Brasil com o Tigre. E Renato, essa semana, né, depois do jogo do Grêmio, colega nosso aqui na TV, o Grêmio é freguês do Criciúma, desde a época do título da Copa do Brasil. Eu falei, não é bem assim, mas os 3 pontos valeram e valeram muito, Renato. Não tem dúvida, Marcelo. E a gente tá vendo aí os melhores momentos, né? O Criciúma já poderia ter feito 1-0 ali anteriormente com o Felipe Matheus, mas ele perdeu um gol incrível. E aí o mais contestado no último jogo, vaiado pelo torcedor, Arthur Caíque, quando ele foi entrar e entrou no lugar do Alano, o torcedor vaiou, depois o Tencati na coletiva tentou ensinar o torcedor a torcer, falou que não pode vaiar o jogador, tem que aplaudir e tudo mais. E aí, como o Yannick Bolasie estava suspenso, o Tencati, até por ser fora de casa o jogo e pela inoperância dos outros atacantes, colocou o Arthur Caíque. E ele foi fundamental. O Grêmio empata na sequência ali, né? Como a gente viu ali com o gol do Vidia Sante. E o Criciúma faz essa troca de bolas aí. E o Ronald, que acabara de entrar, acerta esse chutaço aí, faz 2-1 para o Criciúma. O Ronald havia entrado aos 25, esse gol é aos 35, faz 2-1. E o Criciúma não sofreu para segurar o resultado, foi um resultado tranquilo. O Grêmio muito criticado pelo seu torcedor, o Renato foi muito questionado, foi para o embate com os jornalistas, tomou uma belíssima invertida do nosso colega de profissão, Zé Alberto Andrade, que rodou aí nas redes sociais, mas vamos falar do Criciúma. O Criciúma fez um bom jogo, perdeu jogadores para o jogo contra o Bahia, é verdade, mas essa vitória contra o Grêmio fez o Criciúma pegar o elevador, subir 3 posições e tirar a pressão do jogo de amanhã, né, Marcelo? Para o jogo de amanhã, o Newton, para mim o melhor jogador em campo contra o Grêmio, tomou o 3º cartão amarelo. Seria seu substituto o Ronald, o outro volante, tomou o 3º cartão amarelo. E o Mateuzinho, o camisa 10, ou que joga na função de 10 do Criciúma, tomou o 3º cartão amarelo também. São esses 3 desfalques. O Tencati está aí quebrando a cabeça, porque o Patrick de Paula entrou lá contra o Palmeiras, foi o pior jogo do Criciúma no campeonato. O Meritão, outro volante, não joga desde a parada da data FIFA anterior. E então ele vai ter dificuldade aí para montar esse meio campo. A boa notícia é a seguinte: Yannick Bolasie cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, fica à disposição, é titular. Quem sai do ataque? O Alano, que foi eleito o melhor do jogo, né, pela empresa que transmite os jogos, ou o Arthur Caíque, que fez um dos gols na vitória. Então, Tencati está com um probleminha bom no ataque, mas no meio campo ele está com um problemão para armar esse Criciúma para o jogo contra o Bahia amanhã. Renato, rapidinho, eu sei que já tivemos o jogo do Grêmio, que era um jogo atrasado, né? Mas na última rodada, seguindo a série de rodadas, o empate, né, sem gols com o Atlético, Michael, o menino do Seleção Sub-20, goleiro do Atlético, pegou 800 bolas do Criciúma, mas não teve muita facilidade no jogo contra o Racing aí na quinta-feira. O jogo do Atlético contra o Racing classificou, o Atlético ficou pelo caminho, mas esse guri é bom, hein? É, o Mikael, né? Acho Mikael, que é falei Mikael. Enfim, Mikael. Titular da Seleção Brasileira Sub-15, Sub-17, Sub-20. Fechou o gol, pegou bolas incríveis e inclusive 2 do Yannick Bolasie. Foi o nome do jogo. Agora, contra o Racing, Marcelo, eu acompanhei. Só bola na gaveta, né? Aí não tinha jeito, mas aqui contra o Criciúma foi o melhor em campo, segurou o time do Criciúma. Para você ter uma ideia, o Atlético Paranaense tomou um sufoco tão grande no Criciúma no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi muito parelho, que mesmo com o empate aqui, a diretoria do Atlético ficou tão insatisfeita com o desempenho do time
que acabou demitindo o Martim Varini no dia seguinte. Mas foi um péssimo resultado para o Criciúma. Aliás, esse jogo ficou ameaçado, né, Marcelo? No sábado, no meio de semana, na terça... não, no sábado, foi no final de semana anterior. Isso. No sábado, o Atlético veio para pousar em Jaguaruna, não conseguiu pousar. Em vez de ir para Florianópolis, ninguém entendeu, voltou para Curitiba. Aí pediu o adiamento do jogo à noite, no sábado à noite. O presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, teve que intervir. O diretor de competições da CBF não aceitou, concordou com o Atlético. O jogo não seria realizado no domingo. O Atlético pediu para esse jogo ir para a data FIFA. O Avelar, o diretor de competições da CBF, concordou. Precisou de uma interferência do presidente Rubens Angelotti junto ao presidente da CBF, o Edinaldo. E aí o Edinaldo entendeu o prejuízo que seria para o Criciúma, mandou jogar. O Atlético veio domingo de manhã, pousou em Jaguaruna, perto do meio-dia. É a primeira vez que eu vejo um time viajar no dia do jogo nessa Série A de Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado, o resultado não foi a contento, o futebol do segundo tempo foi muito bom. Prova disso é que o Criciúma saiu contra o Grêmio no meio de semana e acabou vencendo, um resultado fundamental. No somatório, deu 4 pontos, o que acabou sendo excelente. Valeu, Renato. Colocar outro titular aqui do programa nesse papo da Série A, direto de Blumenau, o Emerson Luiz. Boa tarde, Emerson. Fala, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Faltam 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Para alguns times, 13. 33 pontos em disputa, ou 39. É muito jogo ainda nesse campeonato por pontos corridos. Mas mesmo assim, a gente já tem um cenário mais ou menos encaminhado na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Começando ali com a briga para não cair. Dificilmente Atlético Goianiense e Cuiabá vão escapar. Aí nós temos, é só olhar a tabela, 8 times que vão lutar arduamente para se manter, para escapar da zona da degola. Porque olhando a tabela, do Bragantino para baixo, são essas equipes aí que vão lutar para escapar. 2 vão descer e as demais vão permanecer e até sonhar com vaga na Copa Sul-Americana. E na parte de cima da tabela, no meu ponto de vista, Mancha, mesmo só 3 pontos separando Botafogo do Palmeiras e 4 pontos a mais tem o líder em relação ao Fortaleza, o time cearense não tem fôlego, não tem elenco, já ficou demonstrado isso, para fazer frente a Palmeiras e Botafogo. Vai se concentrar o título, o meu favorito ainda é o Botafogo, mas ele precisa abrir muito mesmo o olho, porque está ali na cola dele, no retrovisor, o Palmeiras. Foi assim ano passado, imagina, com aquela distância, o Botafogo abriu tanta vantagem e o Palmeiras, com sua regularidade, foi lá, num vacilo do Botafogo, a partir daquela vitória dentro do Engenhão por 4-3, o Verdão conquistou o título. Por isso, não pode bobear o Botafogo. E o Criciúma, hein? Que vitória diante do Grêmio, fundamental as suas pretensões para evitar o descenso, mas ao mesmo tempo a gente olha para a tabela e vê que o Criciúma tem só 1 ponto a mais do que o Grêmio, que tem um jogo atrasado. Logo, o tricolor gaúcho pode ultrapassar o tricolor catarinense. Dessa forma, o Criciúma, essa é a nossa torcida, a nossa expectativa, tem que manter o foco até o fim, somar pontos, principalmente em casa, para permanecer na Série A. Um abraço a você. Um abraço a todos, até semana que vem. Valeu, Emerson, obrigado pelas informações. Vamos falar de Série B, então vamos pro oeste do estado, começar falando da Chapecoense. Ufa, a vitória veio, meu ídolo. Conta tudo pra gente, Badá. Olá, Marcelo Mancha, grande abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. Mudou a fase. Chapecoense conseguiu mais uma vitória na quinta-feira, 2-0 diante do Amazonas, uma vitória muito importante. E foi a 3ª vitória consecutiva. É bom lembrar que antes de assumir o Gilmar Dalpozo, o Chapecoense chegou a ficar 11 partidas sem vencer dentro da Arena Condá. Depois que o Gilmar Dalpozo assumiu, não perdeu mais. São 2 empates nos 2 primeiros jogos e 3 vitórias consecutivas contra Ceará, contra Avaí
e essa de agora contra o Amazonas. O jogo de quinta-feira, no primeiro tempo, foi mais complicado. O Amazonas veio jogar fechadinho, a Chapecoense não criou muitas oportunidades, mas aí apareceu a individualidade do lateral direito Marcelinho, que atravessa grande momento, melhorou muito depois que foi colocado como titular pelo Gilmar Dalpozo. Já havia marcado um golaço contra o Ceará e repetiu a dose diante do Amazonas com um bonito chute, fazendo 1-0 e abrindo o caminho para a vitória. Mudou o jogo, o Amazonas teve que se soltar, teve que sair em busca do placar, em busca do empate, e aí em um contra-ataque puxado pelo próprio Marcelinho, pelo lado esquerdo, ele que é lateral direito, cruzamento, e o garoto Ítalo, que é da base, acabou marcando o gol da vitória. Então, mais uma vitória, uma atuação consistente do time, comandado pelo técnico Gilmar Dalpozo. E futebol é assim, né? Essa reoxigenação do vestiário da Chapecoense fez muito bem para o time e para os jogadores. Com a chegada do João Carlos Maringá, um diretor executivo que a gente sabe tem uma identificação muito grande com a Chapecoense e com a comissão técnica comandada pelo técnico Gilmar Dalpozo. Chapecoense saiu da zona de rebaixamento, foi a 34 pontos, respira com maior tranquilidade e agora tem 2 compromissos fora de casa. Próxima quinta-feira contra o Operário, lá em Ponta Grossa, e depois no dia 12 contra o Paysandu, lá em Belém do Pará. Mas o fato é de que a Chapecoense agora caminha para uma permanência na Série B, até com certa tranquilidade. O aproveitamento do Gilmar Dalpozo e da sua comissão técnica, enfim, é excelente. Em 7 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Ou seja, Chapecoense ressurgiu das cinzas e dá esta tranquilidade ao seu torcedor de que, como eu disse anteriormente, pode permanecer na Série B sem tanto sofrimento como foi nos anos anteriores. Dito isso, a torcida da Chapecoense está aliviada, animada, feliz e na esperança aí de buscar esta permanência nas rodadas que faltam com muita tranquilidade. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem, Badá. Aqui, JP, aqui tem o show, né, que ele teve em Criciúma, vai ter em Floripa, o Sensação Fly, lá em Chapecó, é a Sensação Gilmar. Gilmar já tá mudando um pouquinho a cara da Chape e o Avaí vem de derrota exatamente para Chapecoense, joga só na segunda-feira. Mesmo assim, o JP ainda é o catarinense melhor classificado, melhor na tabela. Isso mesmo, Mancha. Só queria complementar essa questão da Chapecoense. É interessante esse início de trabalho do Gilmar Dalpozo, né? Ele tem uma identificação muito grande com a Chapecoense. No esporte, ele também teve um início muito bom e aí depois começa a decair. No Avaí, ele teve um início muito bom e começa a decair. E agora na Chape, ele tem um início muito bom. A nossa expectativa é que ele mantenha esse aproveitamento, né? Agora falando um pouquinho também do Avaí, que perdeu justamente para a Chapecoense, né? Foi derrotado ali pelo placar de 1-0. O Avaí que vê essa distância para o G4 de 6 pontos, faltando, são 10 rodadas para o fim. O Avaí precisaria, a gente estava fazendo a soma aqui, precisaria de algo em torno de 7 vitórias e 1 ou 2 empates, ou 8 vitórias em 10 jogos, é muita coisa, né? O Avaí, se eu não me engano, venceu 10 partidas até agora na Série B, então vai precisar de um aproveitamento que não fez ainda nessa Série B, né? Teve ali o início, claro, com o Gilmar Dalpozo, como eu falei anteriormente, foram 5 vitórias seguidas. Bom, se ganhasse 5 partidas agora, daria uma encostada legal no G4, chegaria com força para essa reta final, né? Porém, a gente sabe que, acima de tudo, o rendimento da equipe não está sendo o ideal, né? O Avaí, com o Anderson Moreira, melhorou em alguns aspectos do que vinha sendo com o Gilmar Dalpozo, mas realmente o desempenho, principalmente do ataque, está deixando muito a desejar. O ataque não produz muito durante os jogos. Esse jogo contra a Chapecoense mesmo, o ataque foi quase que inoperante. O Giovani muito perdido durante a partida, não criou nada também, é a cabeça pensante desse meio campo. Então o Avaí precisa de uma atenção maior nessa Série B, precisa dar um tiro curto, né? Precisa fazer uma sequência de vitórias se quiser encostar no G4 e aí sim brigar por esse acesso. Legal, e o experiente atacante Wagner Love falou com a imprensa. Fala, Love! A gente sabe que um acesso da Série B para a Série A é muito difícil, não é uma coisa fácil de ser conquistada. Temos chances ainda e a gente sabe disso, a gente está agarrado nessa chance que a gente tem. Enquanto houver a matemática ali, poucos porcentos a gente vai brigar pelo nosso acesso. A gente acredita, como grupo, como time, comissão, diretoria, todo mundo está muito focado em buscar esse objetivo. Sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar nos próximos jogos,
mas a gente tem que focar no nosso objetivo maior, que é este acesso, tentar fazer tudo o que for possível e tudo que tiver ao nosso alcance para a gente poder conquistar esse nosso objetivo. Legal. Ian, não pode ser diferente, né? Se a matemática diz que ainda dá, o Wagner Love vai se apoiar na calculadora do futebol. Mas é difícil acreditar, né, Mancha? Principalmente porque o Avaí apresenta muita irregularidade ao longo de toda a competição. Foi assim com o Gilmar, tem sido assim com o Anderson. É um time que vive de altos e baixos e numa competição de pontos corridos, onde necessita tanta regularidade, é difícil o torcedor se apegar e pensar que o Avaí vai fazer uma sequência aí de vencer basicamente 7 ou 8 dos últimos 10 jogos que lhe restam. A gente falou do ataque do Avaí. O ataque do Avaí é um ataque que produz pouco. A gente está vendo aí a chance perdida pelo Garcês contra a Chapecoense. Garcês que está há 21 jogos sem fazer um gol. Um número que realmente impressiona para um jogador que é titular aí. Foi reserva contra o Ituano, mas voltou ao time titular contra a Chape. Realmente impressiona a falta de contundência do ataque do Avaí. Falta poder de fogo, realmente. O time cria pouco e quando cria, os atacantes muitas vezes chegam na cara do gol e não fazem. Então fica difícil acreditar, porque o Avaí precisa fazer uma força tremenda para fazer gol. Então realmente teria que tudo dar certo nessa reta final para a equipe conseguir o acesso. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu liberar o Renato Semensati, que ele tem um compromisso esportivo na sequência, e a gente volta. O Renato quiser se despedir, Renato, aquele abraço e até sábado que vem, Renatão. Grande abraço, Marcelo, um abraço a todos os colegas e na torcida pelos catarinenses na Série B, a tarefa do Avaí é inglória, mas matematicamente é possível. Tem que ganhar do Guarani e aí automaticamente ajuda o Brusque. Quem sabe aí os catarinenses se ajudam. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Você de casa sentiu uma pontinha ali de falsidade no Renato? Eu não senti. Falou com o coração. A gente volta para falar de futsal e Copa Santa Catarina no próximo bloco.